Olá, tudo bem? Estou aqui para te auxiliar a resolver as atividades da semana 5 do PET Volume 3 2021 do terceiro ano do ensino médio. Vamos lá? Escreva a fórmula de linhas para as seguintes substâncias. A. Ácido heptanoico. O ácido heptanoico, ele trata-se de um ácido carboxílico. Toda vez que iniciar com a palavra ácido e terminar com oico, significa que é um ácido carboxílico. E para ser ácido carboxílico, a função oxigenada que deve estar presente é a carboxila, ou seja, é uma carbonila, carbono com ligação dupla com oxigênio, é a carbonila, e a hidroxila, que é um oxigênio ligado a um hidrogênio. A carbonila ligado aqui na hidroxila forma a carboxila. Então aqui eu tenho aqui a carboxila para ser o ácido heptanoico, que é o ácido carboxílico. E aqui hept, eu tenho que ter a presença de 7 carbonos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E an significa que eu só tenho ligação simples. Iniciou ácido e terminou oico, significa que eu tenho que ter esse grupo funcional. Letra B. Butanoato de metila. Aqui se trata de um éster. Para ser o éster, eu devo lembrar que o início do nome eu tenho que começar com a quantidade de carbonos da cadeia carbônica, só que finalizando ato. E o final tenho que acrescentar metila. Esse metila significa que eu tenho um metil ligado num oxigênio. Então aqui esse cantinho aqui, essa ponta, significa que tem um átomo de carbono. Então um carbono aqui com esse oxigênio ligado aqui nele. Então, aqui o menor grupo da cadeia carbônica ligado aqui no oxigênio é o metil. Então, por isso eu vou falar metila. E no centro, aqui eu vou ter uma carbonila e um oxigênio. Então, um carbono ligado em dois oxigênios, entre átomos de carbono, eu vou ter o éster. E o início butanoato, but porque eu tenho 1, 2, 3, 4 carbonos. An, porque é ligação simples. Ato, porque eu tenho esse grupo funcional aqui no centro. E metila, porque eu tenho um metil aqui ligado nesse oxigênio. Letra C, metoxipentano. Aqui se trata de um éter. Para ser um éter, eu tenho que ter um átomo de oxigênio ligado aqui entre átomos de carbonos. Então, aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Então, vai ser o éter. E metox, eu falo metox, eu começo pelo menor grupo funcional que está ligado ao oxigênio. Como é que eu tenho um carbono só? Então, eu tenho um metil ligado no oxigênio. Então, eu falo metox, eu acrescento ox. E pentano, porque nesse oxigênio para cá eu vou ter 5 carbonos. Aqui 1, 2, 3, 4, 5. Pente vem de 5. An é ligação simples e essa substância aqui tem o seu grupo funcional éter. Atividade 2. Circule as funções orgânicas estudadas presentes nos compostos abaixo e denome a elas. Então aqui eu tenho oxigênio entre átomos de carbono, trata-se do éter. Aqui eu tenho carbono ligado a dois átomos de oxigênio e nesse oxigênio aqui tem o outro hidrogênio, trata-se do ácido carboxílico, ou seja, carbono com ligação dupla com oxigênio é a carbonila e carbono ligado com um átomo de oxigênio e esse oxigênio ligado no hidrogênio, eu tenho a hidroxila. Então, aqui tudo formou um grupo carboxila. Então, eu tenho ácido carboxílico. Aqui eu tenho um grupo oxigênio
com hidrogênio ligado a um átomo de carbono é o álcool. Para ser éster, eu tenho que ter um carbono ligado com 2 átomos de oxigênio. E esse grupo todo ele tem que estar entre átomos de carbono. Então, eu tenho um carbono aqui, outro carbono aqui. Esse do centro aqui também é carbono. Carbono com ligação dupla para oxigênio. E esse carbono com uma ligação simples aqui para outro oxigênio. Se esse grupo tiver aqui entre carbonos, eu tenho o éster. Aqui eu tenho o ácido carboxílico, ou seja, eu tenho um carbono com ligação dupla com oxigênio e esse mesmo carbono com uma ligação simples para oxigênio e hidrogênio. E ele estando aqui nessa situação, trata-se de um ácido carboxílico. Aqui eu tenho um éster, pois aqui eu tenho um carbono, aqui eu tenho outro carbono. Esse carbono com esses 2 oxigênios, eles estão entre átomos de carbono, então é um éster. É a mesma situação dessa aqui anterior. Um carbono e 2 oxigênios estão ligados entre 2 carbonos. Aqui eu tenho um carbono e 2 oxigênios entre átomos de carbono, por isso ele é o éster. Atividade 3. Observe as fórmulas dadas a seguir de 4 substâncias químicas. Na ordem de cima para baixo, essas substâncias pertencem respectivamente às funções orgânicas. Então, aqui eu tenho que pegar todas as fórmulas que estão aqui abaixo dessas substâncias e sublinhar onde tem oxigênio. Onde tem oxigênio significa que eu tenho ali uma função oxigenada. Então, aqui, oxigênio entre átomos de carbono, então eu tenho o éter. Aqui eu tenho a carbonila, que é um carbono com ligação dupla com oxigênio. Na extremidade, sendo que aqui eu só vou ter hidrogênio do lado da direita ou do lado da esquerda, se essa situação, esse grupo funcional estiver sempre na extremidade no carbono primário, no primeiro carbono, eu vou ter um aldeído. Aqui eu vou ter uma carbonila entre átomos de carbono. Se o carbono com ligação dupla com oxigênio estiver entre carbonos, eu tenho a cetona. A cetona e o aldeído são quase iguais. A diferença é que o carbono com oxigênio está entre carbonos e aqui no aldeído o carbono com oxigênio está na extremidade. Está sempre no carbono primeiro. O éster, aqui eu vou ter para éster um carbono e 2 átomos de oxigênio. Porém, eles devem estar na situação aqui do centro, ou seja, entre esse carbono e entre os outro átomo de carbono. Se fosse nesse composto aqui de cima, ele podia estar aqui nesse meio aqui também, ó, que estaria entre carbonos. Então, para ser éster, o carbono com os 2 oxigênios deve estar entre carbonos. O éster ele é um pouco confuso com o ácido carboxílico. Para ser ácido carboxílico, o carbono e os seus 2 oxigênios ele deve estar em uma extremidade. E para ser éster, ele deve estar entre átomos de carbonos. Então, a sequência deve iniciar com éter. Então, eu tenho aqui A, B e C, que inicia com éter. O segundo é aldeído. Então, aqui é o segundo aldeído. Aldeído aqui é álcool. Então, poderia ser A ou B. O terceiro aqui é a cetona. Então, o único que tem a cetona aqui em terceiro lugar é o da letra A. Não precisava nem saber essa quarta função desse composto, que você já conseguiria acertar a questão, sendo aqui a letra A a opção correta. Atividade 4. As fórmulas gerais ROR, RCHO, RCOOH e RCOOR correspondem respectivamente às funções. Então, sempre que onde eu vou ter um átomo R, significa que ele pertence ao carbono. R, onde tiver R aqui, significa carbono. Então, eu vou repetir
essas funções gerais aqui, essas fórmulas gerais aqui abaixo e coloquei aqui à frente como seria nos compostos orgânicos. Então, RR, aqui eu tenho o O, então eu só vou ter um oxigênio entre esses átomos de carbono, eu vou ter o éter. Aqui R, CHO, esse R é carbono e o restante aqui, ó, CHO, é o grupo funcional. Então, C, carbono ligado com oxigênio e um hidrogênio na extremidade significa aldeído. Por isso não tem outro R aqui no final. Ou seja, esse grupo funcional ele deve estar sempre na extremidade para ser um aldeído. RCOOH, aqui no lugar do R eu tenho um carbono que não faz parte do grupo funcional e carbono com 2 oxigênio e esse hidrogênio aqui, na extremidade também eu vou ter o ácido carboxílico. Lembrando que esse carbono faz ligação dupla com o oxigênio e ligação simples aqui com esse OH. Aqui eu vou ter uma carbonila, que é carbono ligação dupla com oxigênio, e aqui eu vou ter uma hidroxila, é o carbono ligado com oxigênio e hidrogênio. A carbonila e a hidroxila formam o grupo carboxila. Então, quando tiver o grupo carboxila, eu vou ter o ácido carboxílico. RCOOR, RR é carbono, tá aqui os carbonos, e o grupo funcional é só carbono, ligação dupla com oxigênio, e ligação simples aqui com outro oxigênio. Quando eu tiver esse grupo funcional entre átomos de carbonos, eu vou ter o éster. Então, a sequência correta que tem aqui, primeiro tem que ser éter. Então, primeiro aqui que tem que ser éter, só tem a D e a E. Segundo, aldeído. Terceiro, ácido carboxílico. E, por último, não é a cetona. Por último, vai ser o éster. Para ser cetona, eu deveria ter aqui apenas o carbono com a ligação dupla para o oxigênio e não teria esse oxigênio. Se aqui fosse outro carbono aqui no lugar do oxigênio, seria cetona. Mas nesse caso aqui, com 2 oxigênios entre carbonos, eu vou ter o éster. Então a letra E vai ser a resposta correta. Pessoal, finalizamos aqui a correção dessa semana. Deixo aqui um abraço de longe a cada um de vocês. Por gentileza, se inscreva no canal, ative o sininho para receber a notificação aí da próxima semana.